Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pelo visto, o Campeonato Carioca será o primeiro a retornar no Brasil. A pressão tá grande, já tem até data que os clubes querem, mas Fluminense e Botafogo ainda seguem contrários. Vamos falar sobre isso? Eu sou o Chico Garcia, seja bem-vindo, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, o Flamengo e o Vasco já puxaram essa fila, né? Se reuniram com o presidente da República e estavam buscando formas para que o Campeonato Estadual, a Taça Rio, seja complementada, né? O Campeonato Carioca, o estadual por lá, para que seja finalizado, a bola volte a rolar, comece a entrar dinheiro de alguma forma, né? As receitas comecem a entrar, porque há uma crise econômica, a gente sabe, e uma necessidade, né, de alguns clubes para que haja o retorno do futebol. Houve uma reunião no domingo na Federação do Estado do Rio de Janeiro com alguns clubes, na qual Fluminense e Botafogo se disseram, né, se manifestaram não serem convidados para definir essas mudanças, inclusive no regulamento. Nessa segunda-feira, para vocês entenderem o que é um novo arbitral que está todo mundo falando, é um novo encontro entre as pessoas que definem o regulamento dessas competições para fazer algumas alterações. Por quê? Porque o regulamento ele não vai conseguir ser cumprido à risca em razão da interrupção. Então você precisa mudar alguns itens ali no regulamento para que a coisa possa funcionar. E aí foram sugeridas várias alterações, como por exemplo a extensão dos prazos contratuais para os atletas. Tem muitos clubes, não vamos imaginar só Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense, e ainda assim muitos deles com dificuldades. Mas os menores, os clubes com mais restrições, já não tem mais elenco para disputar. Então eles vão conseguir, de acordo com o novo arbitral, um prazo maior para inscrição de jogadores. Aí eles conseguem ligar para o cara lá que eles tiveram que dispensar e dizer, ó, a gente vai jogar um mês aqui, vem, volta, a gente paga tanto e tal, vamos reformular tudo isso, e isso agora será permitido por esse novo regulamento. Que tem outras questões que foram debatidas, por exemplo, eles queriam diminuir o prazo mínimo de 66 horas entre um jogo e outro para 48, mas isso eles recuaram, porque isso poderia dar problema com o sindicato dos atletas profissionais, e os caras teriam que entrar em campo de 48 em 48 horas. Já está tendo um monte de lesão na Alemanha, nos clubes que estão voltando, uma série de dificuldades. Então isso aí foi retirado, pelo menos num princípio. Mas houve uma sugestão, inclusive, do retorno do campeonato no dia 14 de junho. 14 de junho, isso é daqui a pouquinho. Outros clubes aí já estão dizendo que já vão voltar aos treinamentos também, mesmo contra o governo do estado, a prefeitura do Rio, que ainda não, através de um decreto, através de um estado de segurança pública e calamidade pública que o país e alguns estados vivem por conta da pandemia, proíbem, né, a prática e a aglomeração. Inclusive, tá toda uma polêmica, por quê? Porque Botafogo e Fluminense emitiram uma nota, inclusive, dizendo que são contra isso. E o regulamento do Campeonato Carioca prevê que essas mudanças você precisa de unanimidade e não maioria. Só que a Federação do Estado do Rio, ela se baseia no Regulamento Geral das Competições da CBF num seguinte quesito, de que você consegue fazer algumas coisas, algumas alterações devido a uma força maior. E todo mundo entende, e é isso que alega a Federação do Estado do Rio, que estamos diante de uma força maior, estamos diante de uma situação atípica. E por isso conseguem, não com unanimidade, mas com a maioria dos votos, fazer todas essas alterações. Inclusive, disputar, se preciso, o complemento do Campeonato Carioca fora do Rio de Janeiro. O que implica isso, gente? Implica que a NBA está pretendendo voltar aí numa espécie de formato bolha, né? Dentro da rede de hotéis da Disney, né? Dos parques da Disney, com ginásios lá, para que você realize todos os jogos restantes da temporada lá dentro, sem público, televisionado, e aí todo mundo fica feliz, entre aspas, né? Com o complemento da temporada de basquete. É uma espécie de formato bolha, né, na qual o basquete americano, que também gira muito dinheiro, está tentando solucionar nesse momento. O Campeonato Carioca vai tentar levar o seu estadual para um lugar que esteja menos afetado, porque o Rio de Janeiro vive um colapso de saúde pública nesse momento, com o número de casos. E o Brasil está batendo aí mais de 1.000 pessoas, um pouco menos de 1.000 pessoas, muitas pessoas morrendo todos os dias nas filas dos hospitais, com o número de casos. Nós já somos a segunda nação do mundo que mais mata a gente, que mais infecta a gente no planeta Terra com o coronavírus.
E me parece que isso está sendo ignorado por esses presidentes dos clubes e da Federação do Estado do Rio. Aí aqui vai a minha opinião, você pode concordar ou não. Eu não vejo sentido no retorno da prática do futebol nesse momento. Eu acho que Fluminense e Botafogo estão certos e acho que estão vivendo dificuldades como todos os outros clubes, até mais do que o Flamengo, por exemplo, e estão preferindo a preservação da saúde dos atletas e dos seus familiares. A gente ainda tem muito poucas certezas em relação à transmissão desse vírus, mas a gente sabe que o que implica no maior contágio é o contato entre as pessoas. O treinamento, embora eu ainda seja contra, em alguns estados ele é permitido, como no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais. Lá os clubes têm a permissão dos governos municipal e estadual para poder fazer o treinamento dentro do centro de treinamento lá dos CTs. Eu sou contra, mas aí eu sou obrigado a entender que há toda uma estrutura, um protocolo, testes comprados e que os caras estão respeitando o distanciamento, tudo bem. Não há um objetivo nesse momento, porque nem Minas Gerais e nem Rio Grande do Sul tem uma previsão em breve, né, para o retorno das suas competições locais. No Rio de Janeiro, a situação é um pouquinho mais grave, porque eles estão querendo não só a volta dos treinos, na verdade o Flamengo já está treinando, e o Vasco está tentando, e aí outros clubes estão anunciando para essa semana a retomada dos treinos, mas dia 14, a vontade desses clubes é a retomada do campeonato. E aí eu acho que o risco é muito maior, e acho que, inclusive, um pouco sem sentido para o momento que a gente está vivendo. Mas aí, de novo, uma opinião minha, eu amo futebol, vivo do futebol, quero que o futebol role, adoraria ver um Fla-Flu, um Vasco e Flamengo, mesmo sem torcida, sentado na minha TV comendo pipoca, falando para vocês aqui sobre o jogo, adoraria. Mas eu não sei, eu não consigo ver isso acontecendo agora, com muita gente morrendo ainda, com uma série de complicações, com uma série de incertezas e com a nossa curva só subindo, aumentando o número de casos e mortes diariamente. Então, nesse aspecto eu tô com o Botafogo e o Fluminense, que estão se mantendo, né, pelo menos firmes ali, nesse sentido, apesar de toda a repercussão econômica drástica que nós estamos vivendo em várias áreas depois dessa pandemia. Pelo visto, a coisa vai acontecer. Pela pressão, daqui a pouco o Fluminense e Botafogo serão punidos, penalizados, vão perder jogos por WO, por não entrar em campo. Eu não sei até quando eles vão conseguir resistir, mas há uma queda de braço, em que a Federação do Estado do Rio, juntamente com o Flamengo, o Vasco e os demais clubes, estão, nesse momento, pressionando para que aconteça, seja no Rio ou em qualquer outro lugar. E eu acho que, como a gente já viu em várias situações, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. E nesse momento é da minoria, Fluminense e Botafogo. Minha solidariedade, porque eles vão ter que resistir e firmemente, fortemente, porque a pressão vai ser muito grande. O que vocês acham dessa história toda? Tem que voltar? Não tem que voltar? Comenta aqui. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!